Então vamos parar de mentir, porque não é assim que a gente faz a discussão da política pública. Ninguém aqui vai cortar benefício de prestação continuada. Gente, esse vídeo ele é muito importante, eu peço que vocês compartilhem o máximo que puderem, porque tá rolando uma fake news bolsonarista nas plataformas sociais de que o governo Lula tá cortando e vai cortar o BPC do povo pobre, mas tudo isso não passa de uma mentira. E a Gleice Hoffmann, que é a presidenta nacional do PT, foi no plenário da Câmara dos Deputados desmentir essa mentira. E olha a dificuldade que ela teve de discursar, porque os bolsonaristas simplesmente não queriam deixá-la falar. Vocês tinham que ter vergonha de fazer os discursos que estão fazendo. Deputada Gleice, sob minha presidência, eu não aceitarei vaias a qualquer parlamentar. Peço aos colegas, peço ao senhor, deputado, que tem o decoro, guarde esse panfleto que tem na mão. Exatamente. E tenha respeito com o plenário dessa casa. Respeito. Vossa Excelência pode colocar o dinheiro aí de papel onde quiser, menos fazer expressões aqui. Com a palavra, a deputada Gleice Hoffmann. Obrigada, senhora presidente. Eu vou falar a verdade para Com os a mentirosos. palavra, a deputada Gleice Sabe Hoffmann. quem cortou o benefício do BPC? Foram vocês, o governo Bolsonaro, que não deu reajuste real para o salário mínimo, que não deu reajuste real para os aposentados. Deputada Gleice, Vossa Excelência, estou interrompendo o tempo. Volte aos 3 minutos. Voltarei aos 3 minutos da deputada. Atenção, segurança da casa. Atenção, segurança da casa. Atenção, segurança da casa. Atenção. Atenção. O deputado foi até o outro lado do plenário para agredir o outro parlamentar. Tudo seja documentado. Conseguem perceber que esse pessoal, eles não respeitam alguém que chegue e coloque a verdade ali? Conseguem perceber que esse pessoal, eles não estão preocupados com a população brasileira? A preocupação dos deputados bolsonaristas é somente mentir e tentar boicotar o governo Lula. E a gente chegou ao ponto de outras deputadas precisar subir na plenária do discurso para fazer companhia a Gleice Hoffmann, para que ela pudesse fazer o discurso dela, porque eles estavam simplesmente tentando amedrontá-la, causar medo nela e impedir que ela falasse a verdade. Mas olha aí a verdade toda que ela falou. Eu quero dizer que Vossas Excelências, assim como vocês atacaram o governo, mentiram naquela tribuna. Porque quem cortou o benefício de prestação continuada foi o Bolsonaro. Não é o Lula que quer cortar. O Lula deu reajuste real do salário mínimo, que deu 6% de ganho real. O BPC é um benefício que é reajustado pelo salário mínimo, assim como os benefícios previdenciários. Isso deu ao povo mais condições de compra e de consumo, enquanto vocês não tiveram coragem de dar reajuste real para um salário tão baixo. E o reajuste real é fundamental para a economia e para o desenvolvimento que nós vivemos. Mas tem mais um dado que Vossas Excelências não falaram. No governo de Vossas Excelências, em 2021, foram concedidos 400 mil BPCs. Só em 22 vocês aumentaram a concessão de BPCs, porque era ano eleitoral. Foram cerca de 690 mil. Assim como vocês também aumentaram o Bolsa Família, fazendo proselitismo para tentar ganhar a reeleição do Bolsonaro. Sabe quantos benefícios de prestação continuada foram em 2023, que não era ano de eleição, concedidos pelo presidente Lula? 805 mil benefícios de prestação continuada, mais que o dobro que foi concedido pelo governo de vocês em 2021. Assim como em 24, nós já chegamos a quase 700 mil benefícios. Então vamos parar de mentir, porque não é assim que a gente faz a discussão da política pública. Ninguém aqui vai cortar benefício de prestação continuada. Eu presido um partido que é o PT e estou com partidos aqui da nossa base aliada, que ajudaram a construir esse benefício de prestação continuada, como quando muitos questionaram. Ajudamos a construir a política de valorização do salário mínimo, quando muitos questionaram. Portanto, não vai ter corte, não vai ter prejuízo, tem que parar de mentiras. Já conversamos com o relator, todas as correções que precisavam ser feitas no projeto serão feitas e serão apresentadas aqui. Se a gente quer o desenvolvimento do Brasil voltado para aqueles que mais precisam, a gente precisa discutir com seriedade nesse plenário e parar de atacar, porque não tem moral aqueles que não reajustaram o salário mínimo e que não aumentaram a concessão de benefícios de prestação continuada apontar o dedo para o governo do presidente Lula, um homem que sempre governou para o povo e que nos seus governos teve índices de crescimento da economia e de melhoria da renda da população que foram extraordinários.
Aliás, é agora, no governo Lula, que nós estamos tendo aumento do PIB, aumento da renda e aumento do emprego. E nós vamos estar aqui para continuar defendendo o que sempre defendemos: o povo brasileiro, o povo trabalhador. Cada dia que passa fica mais difícil para o pobre de direita, para o eleitor bolsonarista, permanecer nessa tentativa ineficaz de justificar por que ele vota na direita, por que ele vota no Bolsonaro, na extrema-direita, se é um grupo político que só trabalha pelos ricos e totalmente contrário ao povo pobre. Só para você ter ideia, esses bolsonaristas, eles votaram, todos eles, contrário à reforma fiscal, a reforma tributária que o governo Lula acabou de aprovar ontem no Congresso. Eles votaram contrário a desconto, a isenção, melhor falando, a isenção de impostos de alimentos da cesta básica, como arroz, feijão e etc. Todos eles estão sendo contrários ao fim da escala 6x1. Todos eles estão sendo contrários à isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então, o que é que justifica ter gente ainda votando nesse tipo de político? E digo mais, vivem de mentiras, vivem de fake news. É por isso que a gente precisa se unir e compartilhar o máximo possível os vídeos de nós, produtores de conteúdo da esquerda, que trabalham promovendo a verdade. Então, só para concluir, essa história de que o governo Lula está cortando e vai cortar benefício de prestação continuada do BPC é mentira, é fake news e das grandes. Olha, dessa vez o roteirista do Brasil superou todos os limites. Vocês lembram que aquele plano dos militares para levar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes de arrasta para cima tinham alguns codinomes? No caso, o Alexandre de Moraes, o codinome dele era Professora, o Lula era o Jeca, o Alckmin era o Joca, e tinha também o Juca, que a gente até desconfiou que fosse o Flávio Dino. Mas depois a gente chegou à conclusão que não era o Flávio Dino, mas sim o José Disseu. Porque numa das conversas ele falou que o José Disseu tinha ido para Cuba já buscar autoexílio diante do golpe que eles iriam dar. Só que agora o general 4 estrelas Braga Neto simplesmente trocou de advogado e adivinha qual foi o advogado que ele contratou? O mesmo advogado que defendeu o Zé Disseu. Tem mais, não para aí não, viu? E adivinha qual é o nome do advogado do Zé Disseu? Juca, logo o mesmo codinome que eles deram pro Zé Disseu. Gente, isso é maravilhoso. Se passar disso daqui fica imperfeito, porque tá numa perfeição assim inenarrável. Eu acho que nem os criadores de Hollywood, da Netflix, dos estúdios Globos teriam capacidade para tamanha criatividade. Mas e você, me conta, estava sabendo desse babado? A bonita, que ontem levou uma coroa de flores para colocar em frente à casa do presidente Lula, desejando a sua morte, continua presa. Exatamente por ela ter chamado um policial federal de macaco. E olha, a biografia dessa mulher é algo assim impressionante de horrível. Mas antes de eu te mostrar o histórico dela, deixa eu te falar o que é que os parentes dela estão falando a respeito dela. A gente se distancia desse tipo de comportamento e não dividimos essa mentalidade. Esperamos que a lei prevaleça nesse caso. Estamos completamente desestruturados. A gente tem tanta vergonha. Não quero que as pessoas pensem que ela vem de uma família de pessoas da extrema-direita. Essa é a fala de um parente que preferiu nem se identificar de tanta vergonha que sente, por ser da mesma família que essa senhora. Se eu fosse parente dessa senhora, estaria com um terço agora na mão, fazendo novena, esperando que ela apodrecesse lá dentro da cadeia. Não olharia nem na cara dela. Aí vamos lá. Olha como ela é bonita. Só que não, né? A bonita, minha gente, ela tem um salário de R$14.500 que recebe de uma pensão das Forças Armadas. Tinha que ser gente das Forças Armadas. Tinha que ser. Isso daqui é ela em 2021, em confronto com os integrantes das torcidas organizadas numa manifestação na Avenida Paulista contra o Bolsonaro. E ela lá querendo agredir os manifestantes da esquerda com esse taco de beisebol. E se você tiver uma memória muito boa, você vai saber muito bem quem foi que a polícia protegeu de violência, né? Óbvio que foi ela. Justamente ela que estava com a arma na mão. Ela processou e perdeu o Diário do Centro do Mundo por noticiar o papelão que ela fez na Avenida Paulista. Tem foto dela com a Carla Zambeleta, com o Kim Catacoquinho, com esse rapaz daqui que eu nem sei o nome dele, de tão menosprezante que ele é. Tem foto dela em frente à Embaixada da China, xingando o povo chinês, querendo culpar eles pela pandemia. Enfim, o que eu posso desejar para ela é exatamente todo o rigor da lei, toda a justiça que lhe é cabida. Você ficaria feliz se você ganhasse um vale-ceia de Natal no valor de R$10.000? Pois foi exatamente esse valor que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso disponibilizou para seus servidores e magistrados. Com um pequeno detalhe:
sem antes consultar o Tribunal de Contas desse estado. Esse tribunal tem 275 magistrados e esse Vale Ceia de Natal, no valor de mais de R$10.055, ele gera um impacto financeiro de 2,7 milhões aos cofres públicos. Detalhe, no ano passado, o auxílio alimentação desse pessoal subiu de 1.900 para 6.900. Esse valor é todo mês garantido só para eles fazerem o supermercado deles, tá? O Conselho Nacional de Justiça abriu um procedimento para investigar isso, tá? O Tribunal de Contas do Estado não se manifestou ainda. E esse é só mais um grupo dos que fazem parte da elite do funcionalismo público. Lembrando que o governo Lula está com um projeto para cortar esses super salários dessa elite do funcionalismo público. E sabe o que é que esses juízes desembargadores estão fazendo? Dizendo que não vão aceitar e que se o governo continuar insistindo nisso, vão pedir aposentadoria. O governo vai ter que fazer concurso público para contratar e vai gastar mais ainda. Sabe o que é que eu faria se eu fosse o governo Lula? Pagaria para ver e diria para todos eles, pois tá bom, podem pedir aposentadoria, eu faço concurso público, eu vou ter um gasto maior agora em 2025, mas pelo menos eu vou conseguir acabar com os super salários de vocês, que ganham salários superiores a ministro do STF e à presidência da República, e vou cortar o mal pela raiz. Essa deve ser a postura do presidente Lula, porque esse tipo de privilégios e benefícios que essa elite do funcionalismo público tem, incluindo os militares, é um verdadeiro absurdo. É pagar privilégios às nossas custas. E todo mundo sabe a estratégia desse povo. A estratégia deles é, eles só podem ganhar o teto máximo, que é de R$39 mil por mês. Aí eles inventam um monte de penduricalhos, de bonificações, de benefícios e de auxílios. Chega a ter gente com salário, minha gente, superior a R$100 mil. Nem o ministro da Suprema Corte ganha isso. Isso precisa mudar e o governo Lula tem que ser valente e encarar esse bicho-papão de frente. Não é fácil, mas o governo Lula tem um canal de comunicação muito bom com a atual conjuntura da Suprema Corte e se ele entrar em acordo com o STF, ele consegue sim cortar esse mal pela raiz.